é que o TDAH, normalmente, ele tem uma dificuldade de se conectar com as suas emoções, com pessoas que ele considera os seus, porque normalmente a vida do TDAH foi traumática em alguns pontos. Foi uma infância mais difícil. Uma infância na qual você recebeu muitas negativas. A gente chama isso de freio social. Então, como a sociedade freia a gente, porque a gente é um problema, quem que geralmente assume a culpa são nossos pais. Então a gente começa a ter embates já com os nossos pais. Então, como a gente é um pouco mais rancoroso do que o normal, então isso meio que vai alimentando. Você disse que é uma coisa do complexo mesmo. Cara, o TDAH é extremamente complexo. Ele é tão complexo que 80% das pessoas que são diagnosticadas com TDAH têm outros transtornos de personalidade e de humor também. Então, quando você vai, traçar o quadro clínico de um TDAH, você vai ver que ele tem TAG, ele vai ter traços narcisistas, ele pode ser histriônico, antissocial. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Real. A conversa vai ser muito legal hoje aqui. Eu trouxe duas pessoas muito bacanas. E o legal do podcast é que a gente para bater um papo, né? Coisa que normalmente a gente não faz, né? As duas pessoas que eu trouxe aqui são pessoas que eu encontro muito na academia, mas a gente troca uma ideia na saída, na entrada e acaba não conversando muito, né? Eu descobri várias coisas legais a respeito delas. Um delas é tema da nossa discussão aqui, da nossa conversa. Mas primeiro eu queria apresentá-los aqui para vocês. Não, peraí, antes de apresentá-los, vamos seguir uma ordem aqui. Pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube, né, do Mundo Real. Se inscreva lá, porque daí você vai receber todas as informações semanais de novos episódios, aquele sininho, e você vai saber quem está vindo aqui. Quem sabe seja um assunto que te interesse. Você pode ligar no carro, no Spotify, no YouTube e sair ouvindo por aí. Hoje aqui conosco nós temos o Jonathan Oliveira, que é psicólogo, especialista em neurociência, é isso? Isso aí. Me corrija se eu estiver errado. Não, isso aí. E psicologia do esporte também. Exatamente, isso que eu queria trazer aqui um pouco. Você também começou como psicólogo do esporte? Comecei, e a neurociência veio depois. E a clínica veio depois. E essa questão da neurociência mais voltada, eu vejo pelo Instagram principalmente, mais voltada ao TD, o transtorno déficit de atenção, é isso? Na verdade, a neurociências ela veio junto com a psicologia do esporte. Foi como a gente começou a tentar entender de como funcionam os níveis de ativação de um atleta, né? Quais são as partes do cérebro que estão envolvidas, né? Como que funciona, por exemplo, se a pessoa está muito ativada, ou seja, muito estressada, muito nervosa, ou se ela está apática, né? Então a gente meio que começa a entender um pouco como funciona o cérebro, né? Certo. E aí a gente começa a ver qualquer outros tipos de pessoas, né? De atletas, né? Tipo, se a pessoa tem TDAH, se a pessoa, sei lá, ela for mais ansiosa. E aí eu acabei meio que pegando essa parte da neurociências e trazendo para o TDAH para tentar entender do porquê a gente dorme mal, porque a gente é agitado, porque a gente balança a perna, enfim. A gente por quê? Porque você tem também o transtorno. Tenho também. Vou explicar. Tenho também. Eu acho que eu tenho também. Por isso que a gente precisa organizar aqui. Eu conversei com o médico, mas primeiro deixa eu apresentar a Jaque Tacchini, a Jaqueline Muniz, que é esposa também do Jonathan. Isso. E assim, por que é legal a participação tua aqui? Porque você meio que compartilha essas coisas que você vive com o Jonathan. Isso mesmo. No teu Instagram também. Então, olha, ser casada com um cara que tem TDAH, acontece tem isso, acontece história aquilo. pra contar. Tem histórias boas, Então eu queria dividir aqui a nossa conversa. Obrigado por ter vindo aqui, obrigado por dispor do tempo de vocês para bater esse papo. Obrigado pelo convite. E assim, aqui a gente desliga o celular, consegue manter uma conversa legal aqui por um tempinho, né, pelo menos. Queria dividir nossa conversa seguinte, começar a falar um pouquinho dessa questão da psicologia esportiva, né? Claro. E depois entrar forte na questão do TDAH. Eu, assim, não queria trazer o meu caso aqui, porque senão parece que eu estou provocando uma consulta gratuita no podcast, usando o podcast para me consultar. Pode trazer também, não tem problema nenhum. Mas é legal porque o contato que eu tive, né? Eu, anos depois, soube que a minha mãe teve com um médico, acho que era meu pediatra, que queria pensar num tratamento para déficit de atenção quando eu era criança, né? Problema na escola, tal, dificuldade. E meu pai, ele resistiu muito, falou, não, isso é loucura, não tem nada a ver. Ele não aceitou essa possibilidade. Eu soube hoje isso, né? Hoje, que eu digo nos dias atuais, ela me contou essa história.
E reforçou, inclusive, ontem, quando a gente esteve junto. E aí eu fiquei pensando, poxa, será que, né, eu tinha tanta dificuldade? Porque eu tinha muita dificuldade na escola, e não porque eu era mal aplicado, às vezes estudava bastante. E como eu morei fora nos Estados Unidos muitos anos, fiz faculdade lá, eu achava até que era uma segunda língua, apesar de eu falar bem o inglês, tudo, eu achava que essa era a minha dificuldade. Mas hoje eu fico pensando, será que era por conta de um déficit de atenção? Aí conversei com um médico, né, um neurocientista, vamos dizer. É assim que fala? É neurocientista? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Pode ser neurologista. Especialista em neurociência, vamos dizer, então. Pode ser neurologista. Mas ele teve aqui no programa, inclusive. E ele me disse que... ele perguntou algumas coisas e perguntou como é que era a minha vida. Eu falei que conseguia me virar bem, né? Eu entendia que eu tinha alguma dificuldade, não conseguia me concentrar em algumas coisas por muito tempo, em reuniões mesmo, mudava, mas que eu aprendi a lidar com isso e fazer com que funcionasse a meu favor, né? Então, por exemplo... Eu tive na política durante muitos anos, então eu conversava com um grupo de pessoas, depois já partia para outro, assuntos diversos, diferentes, eu curtia isso, achava legal isso, e achava legal porque você poderia ter várias frentes de trabalho, né? Se envolver numa comissão temática disso, depois daquilo, projeto de lei diferente, e isso acabou me favorecendo. E ele falou, então você tem talvez um déficit de atenção de alta performance, foi a palavra que ele utilizou. Falei, que chique, né? Que bacana. Pois então. Sei lá, se tenho ou não tenho, assim, difícil dizer, né? Porque como é que você faz esse diagnóstico? Eu sei que existem testes, mas você ir a fundo, é difícil realmente você... E essa coisa também virou um pouco de moda também, né, Jonathan? Muita gente que fala, eu tenho, mas não sabe se realmente tem. Virou porque tudo hoje gera déficit de atenção. Se você é ansioso... de déficit de atenção. Se você está no hype de alguma coisa, entusiasmado com alguma coisa, déficit de atenção, só consegue pensar naquilo. Se você tem estresse pós-traumático, você vai ter déficit de atenção. Se você tem depressão, déficit de atenção. Se você dorme mal, você vai ter déficit de atenção. Se você come mal, você vai ter déficit de atenção. O que mais? Ou seja, praticamente tudo que gera um desequilíbrio no nosso cérebro gera déficit de atenção. Por isso que todo mundo tem. Ou todo mundo tem. Tem gente que fala isso. Isso eu também tenho. Por isso que todo mundo tem, né? Porque assim, todo mundo já se identificou do tipo, porra, não consegui prestar atenção ali. Caramba, olha, procrastinação, eu devo ter isso mesmo, porque eu procrastino pra caramba, né? Devaneios excessivos. Teste da capricho. Até signo a pessoa atrela, né? Não, porque eu sou de tal signo e com certeza... Então, o geminiano tem uma tendência muito forte a ter déficit de atenção, né? Como o sagitariano. Como? Como o sagitariano. Eu sou sagitariano. Quais são as características do sagitariano? Não faço ideia. Do geminiano eu sei, que muda de opinião muito rápido, meio bipolar. Isso. O sagitariano é aquele que vai buscar aventura, que é festeiro, não sei o quê, dono da razão. Como é que é o geminiano? Como é que é o geminiano? Geminiano. Como é que é o geminiano? Então, o geminiano é assim, muda muito rápido, meio bipolar, assim. Muda de humor. Isso. Enjoa muito fácil das pessoas. O que mais? Puxa, não lembro mais. Tem várias características aí do geminiano. Não gosta de festa, de muita gente. É mais introspectivo. Comunicativo, por outro lado, comunicativo. Ele é extrovertido para as pessoas que ele não conhece, mas ele é introvertido quando ele é socado no meio de uma galera na qual ele precisa se socializar. Exatamente. Cara, esses são os sintomas do TDAH. Sim. Então, eu sou geminiano ou tenho déficit de atenção? Eu acho que você tem sintomas ou você satisfaz muito dos critérios de TDAH. Sim. Mudança repetida de humor. Parece que você não consegue esconder quando algo te aborrece. Não. Você fica, tipo, bicudo, do nada, né? Perfeito. Extremamente impulsivo, no sentido de que muitas vezes você fala e aí você fala, putz, não devia ter falado tal Tento coisa. Me segurar, mas às vezes não consigo. Às vezes. A gente vai ficando mais velho, a gente vai segurando, mas... Puxa uns 20 anos atrás, né? Nossa, essa não quero nem lembrar. Não gosto nem de lembrar. Essa impulsividade, ela também se dá com, por exemplo, comportamentos que poderiam ser considerados como autodestrutíveis, né? Como jogo.
Nada. Não, calma. Tem Não, tem uma peraí. lista, calma. Vamos lá. vários. Não, mas tá legal, mas tá indo bem, Eu tô dando check em quase tudo. Tá gabaritando? É que aqui a gente não pode se comprometer, né? Então vamos criar uma persona Não, aqui, mas é né? legal porque o ouvinte, o telespectador tá falando, puxa vida, eu talvez tenha um pouco disso aí. Continua, vai lá. O que mais? Cara, o que seriam comportamentos autodestrutíveis, cara? Seriam, tipo, uma relação que você tem com dinheiro. Então, ou seja, ou você é muito mão de vaca, ou você é, tipo, mão aberta, bem dicotômico mesmo, 880. Você pode ter problemas, por exemplo, com masturbação, ou até mesmo com relações sexuais, uma fissura muito grande. Você pode ter problemas comportamentais como tics, arrancar cabelo, eles chamam de, acho que é ATM, né? Quando a mandíbula dá aquela travada. Você pode ter problemas, que mais? Compulsividade alimentar, pode ser uma delas, abuso de drogas, álcool, e aí sucessivamente, né? Essa é a parte comportamental, né? Que você pode acabar. Por quê? Porque tudo isso... Opa, tô dando socos aqui. Tudo isso, ela tem a liberação rápida de uma parada chamada de dopamina, cara. Já ouviu falar, né? Certo, e legal. E o déficit de atenção, ele tem uma influência nessa liberação? Ele restringe, ele ajuda a liberar mais rápido em alguns momentos? Esse controle da dopamina também é diferente para quem tem o déficit de atenção? Na verdade, o déficit de atenção é uma bagunça, né? Imagina que teu cérebro é um fio, tem um monte de fio desencapado, né? Você muda de humor por quê? Deu um choque ali, ficou puto, não gostei, entendeu? Você pega a birra com alguém, enfim. Mas assim, o que acontece, né? Imagina que isso aqui é a tua cabine de comando. Imagina que tem um João ali dirigindo, os divertidamente do filme. Divertidamente. O que acontece? Cada neurotransmissor, ele meio que tem uma função ali, né? Então você tem a dopamina, você tem a acetilcolina, aí você tem a noradrenalina, aí você tem a GABA, você tem a... que mais? Essas horas do horário aí a gente vai esquecendo, né? A serotonina, ocitocina, e aí vai, né? Cada um tem um porquê que tá ali, né? Certo. O TDAH, ele não só ele tem uma deficiência na produção, mas ele também tem uma deficiência nos seus receptores. Ou seja, para fazer o hype tem que ter o receptor ali, né? Então você produz, você guarda e você tem o receptor para liberar. Certo. Entendeu? O TDAH é uma bagunça. Não é muito bem definido. Então, por exemplo, por que a gente tem o que a gente chama de hiperfoco? A gente fica concentrado. Pode vir, sei lá, pôneis dançando na tua frente, pode vir uma orquestra, você vai ficar ali focado. Porque é praticamente que o teu cérebro está produzindo tudo para aquela determinada ação. Só que é muito rápido, né? Você cansa. Então você vai do hype à alegria. Muitas vezes você muda de humor sem explicação, mas na verdade é porque teu cérebro está cansado. Porque ele trabalhou tanto, em tão pouco tempo, que ele fala, pô, cansei. E agora? Acabou. Né? E daí talvez venha um pouco de depressão depois. É porque na verdade você está cansado, né? Agora, Jaque, eu sofro com isso bastante em casa, inclusive. Porque... Inclusive eu falei para Cecília, minha filha mais nova, porque ela me cobra mais, né? Os outros, eu tenho 4 filhos, mas a mais nova me cobra mais, assim. Presta atenção no que eu tô falando, pai. E não é que eu não tô prestando atenção no que ela tá falando, eu tô terminando aquele raciocínio, concentração naquilo que eu preciso ver naquele momento, para daí dar atenção para ela, né? E você consegue finalizar Finalizar? ali a linha de raciocínio? Não sei se consigo, não sei se vou e volto depois. Entendi. Vocês têm uma relação diferente. Existe uma cobrança lá em casa, né? A minha mulher, principalmente, né? Ela fica... No começo era pior, agora ela até entende um pouco. Agora, você é casada com um cara que tem o déficit de atenção, mas, por outro lado, ele é psicólogo especialista em neurociência. Ou seja, ele sabe o que está acontecendo naquele momento, ou não sabe. Mas isso veio depois. Isso veio depois. Então, Consciência. Já fui muito cobrado, já. Festas. Poxa, por que você ficou lá? Parecia que você estava entediado de todo mundo. Nossa, minha mãe... Minha sogra, Eu né? mesmo já fiz isso. Já? De Nossa. cobrar. Muito antes da gente entender, né, o diagnóstico dele. Até mesmo porque
eu sou neurotípica, né? Então, até eu entender o que era o TDAH também, né? Eu precisei de paciência, precisei, né, saber como são os modus operantes dele, né? Então, tudo isso foi um aprendizado para nós dois. Porque a gente se conheceu em 2013, muito antes do diagnóstico, então não fazia ideia. E depois, né, quando a gente, né, meio que entendeu o que era, daí veio, né, aquela fase de tipo, então é por isso que você tem esse comportamento. Como que a gente vai lidar com isso? E a gente lida de forma muito, muito boa. Eu acho que até com uma pitadinha de humor com relação... Não, com certeza. Eu vejo no teu Instagram que tem muito humor. Mas e daí? Tipo, você, quando ele tá nessa coisa de não te responder, por exemplo, quando você tá falando com ele, tem algum gesto que você faz, assim, tipo, Jonathan, bota pra mim aqui. Tipo, baby. Normal, então. Normal, nada diferente do que acontece em outras famílias. É, porque assim, você vai atingindo autoconsciência, né? Então, a residência de você cometer os erros bobos, eles vão diminuindo, né? Então, assim, você meio que vai prestando um pouco mais atenção, né? E geralmente, quando você deixa uma baguncinha, foi um pouco proposital, né? Que você tava com preguiça mesmo, você não tava afim, né? E daí você fala, amor, é por causa do déficit de atenção essa bagunça aqui. Não. Eu... Sem pano. Agora, sem sensação de pano. Tem a questão da liberação de substâncias também, né? Que você, por exemplo, você tá num raciocínio aí, você tá focado em uma questão que tá te incomodando, por exemplo. Você tá chateado e você precisa resolver aquele problema, e daí você tá liberando ali várias substâncias, e daí ela te tira daquilo. É mais ou menos como tirar o iPad do meu filho. Ele fica até meio agressivo. Né? Porque, o que foi? Né? Então, assim, você, na consciência, você pode falar, não, opa, peraí, eu tenho que sair um pouco daqui e dar atenção para Jaqueline. Mas, ao mesmo tempo, a liberação de substâncias químicas, ela tá influenciando o teu humor e teu comportamento. É que aí é químico, né? Porque assim, não sei... E aí não tem jeito, não tem como superar. Vamos lá. Quando você tá, vamos supor, quando você tá muito focado em resolver um problema, você já tem a impressão de que o mundo precisa parar enquanto você resolver o problema, na verdade. Se alguém te pedir um favorzinho, faz tal coisa pra mim, só que você tá no meio de uma coisa muito importante, mas é pra você. Você fica muito bravo. Você fala assim, que inferno, que coisa, né? Por dentro. Por fora você tá tipo, Mas eu te acho muito transparente nesse quesito, assim, quando você tá meio irritado, tanto que eu até já fico mais distante, eu te deixo na tua, entendeu? Pra você se resolver. E a gente escolhe uns horários muito aleatórios. Quer ver? Eu vou te contar uma situação. Ontem, às 10h30 da noite, cara, eu comecei a pegar o extrato do Detran das multas que eu tenho no carro, porque o carro tá no nome da empresa dos meus pais, e aí você tem a multa de não identificar o condutor. Eu tava revoltadíssimo, porque agora é 3 vezes o valor da multa, eu acho, né? Falei, não, eu preciso pagar esse negócio, cara. E às 10h30 da noite eu tava lá, tipo... Condutor, Jonathan. Né? Esse troço, para quem tem déficit de atenção, é terrível, né? Essa burocracia digital, por exemplo, esse negócio de internet, de ficar esperando aprovar lá, sistema, preencher documentos, isso tudo é complexo para quem tem... Acho que não só para quem tem TDAH, né? Para todo mundo? Acho que é para todo mundo, né? Você agora é dono de academia, né? Mas você não é dono de academias convencionais, né? Você é dono da melhor academia de Curitiba. É verdade, é verdade. É o único lugar onde eu consigo malhar, cara, de verdade. O resto só dava migué. É o único lugar onde eu gosto de malhar. Onde você opa, né? Cara, você já percebeu que toda vez que você vai fazer algo muito chato... Não, vou dar um exemplo melhor. Você tá com quantos anos? 47. 47. Tira uns 30... Tira uns 30... João com 15 anos. Volta lá, João com 15 anos. Quantas vezes você sentia vontade de ir no banheiro quando a tua mãe ou o teu pai te pediu um favor? Lavar a louça. Ai, vontade de ir no banheiro. Teu cérebro tá falando, vai lá fazer outra coisa. Vai lá no banheiro lá, cara. Tá precisando. Eu não sei se você era uma pessoa sedentária ou não.
Ou Não, você- não. você- Sempre é apaixonado por esporte a vida inteira, principalmente nessa idade. Então não vai servir para você. Mas geralmente, a pessoa que é preguiçosa, a pessoa que é preguiçosa não, sedentária, quando ela começa a caminhar, talvez você já tenha percebido isso nas outras pessoas. Começa uma sensação de que tem algum bicho me picando. Ou não, tem alguém me picando aqui nas pernas. Aí você vai lá e não tem nada. Ou seja, o nosso cérebro, ele foi feito para nos proteger daquilo que a gente considera extremamente aversivo. Por isso que quando a pessoa vai na academia, não nessa, nas outras, né? Ela entra bocejando. Sim. Ai, que saco, velho. Tem que fazer esse supino aqui, merda. Ai, cara. Dá migué. Porque é chato. Nosso cérebro nos protege dessas coisas. Então quando a gente pega formulário, você vê aquele monte de coisa, você fala, ai meu Deus, cara, que coisa chata, cara. Aquele negócio do check-in no hotel, né? Você chega no hotel, tá legal pra caramba a viagem, tá chegando num hotel, a moça da recepção fala, você vai ter que preencher esse formulário, mas tem mesmo, não tem um pronto já. Agora os hotéis estão fazendo já um troço meio pronto pro cara já chegar e já ir direto pro quarto, né? Só tem que assinar e tal, ou pode fazer antes, preencher antes. Mas é um troço que desgasta. Nossa, quer ver uma situação que me deixou revoltada, né? O Jonathan foi hackeado recentemente, né? E daí toda aquela burocracia pra gente recuperar conta, recuperar um monte de coisa e fazer boletim de ocorrência virtual. Porque a hora que ele foi hackeado, a delegacia não estava aberta, né? Ou seja, a gente teve que ir para esse meio virtual. Meu Deus do céu, eu acho que a gente não conseguiu fazer aquilo, né? A gente fez. A fez no gente dia chegou a seguinte. concluir certo? A gente concluiu certo. Até agora você não tem certeza. Eu se não foi tenho. concluído. Você vê. Não, eu sei porque chegou no meu e-mail. Ah, Errado. ok. A gente fez errado, mas fizemos. E o cartão de crédito hackeado que você liga pra moça, fica 2 horas passando todas as informações, todos os Jesus. códigos, e vem no telefone celular uma mensagem, um código, você passa pra ela de novo e tal, e de repente Pelo cai a amor de ligação. Deus. E você não concluiu, daí tem que recomeçar tudo isso, e passa a tarde fazendo. Aí você entra naquele estágio, aquela fase de preciso resolver isso agora, não fale comigo de outra coisa, que eu preciso, eu tô nisso aqui agora. Esse é o meu projeto, não me tire disso, pelo amor de Deus, né? Pois Agora, você já consegue ver essa diferença entre você e ele, nesse quesito? Muito, muito. E porque, na verdade, assim, normalmente essas questões eu abraço, né? Entendi. Assim, é uma coisa ou outra, por exemplo, nessa questão das multas, ele resolve, né? Mas, num geral, burocracias, né? Ou então decisões que, né, pegam nós dois, daí normalmente eu abraço. Mas não é do homem e da mulher, porque lá em casa é assim também. Será? Não sei. Acho que não. Acho que sim, acho que não. Depende, não sei. Isso aí. O homem ele é mais imaturo. E ele é mais indisplicente, como diz a minha mãe. Indisplicente, isso aí, né? Ele é mais tipo, cara, depois a gente vê. O homem ele é mais imaturo no geral, né? A mulher ela já é mais cuidadora, né? A mulher ela já tem mais aquela sensibilidade, não, a gente tem que fazer, não pode deixar pra depois dá ruim, né? Então, talvez, mas se é regra, não saberia te dizer. Talvez não hoje. Vocês conseguem identificar você agora como profissional, como psicólogo, e você como mulher que convive com o psicólogo, que trata desse assunto toda hora, que eu vejo você fazendo assim com a cabeça, ele contando a história, que, tipo, eu já sei dessa história, eu já sei o que ele vai falar, eu já sei como ele vai definir isso. Vocês conseguem, por exemplo, identificar pessoas que têm um déficit de atenção maior ou menor? Por exemplo, você vai no restaurante e começa a conversar com uma pessoa. Porque a gente percebe, as pessoas percebem. Isso é até ruim, parece que a gente está sendo antipático até, sabe? Porque você começa, aquela história, né? Você chega aqui, se lembra de uma coisa, começa a pensar nessa coisa que precisa resolver, daí vem um cara te cumprimenta. E você não cumprimenta o cara direito, ou simplesmente dá a mão para ele, sem olhar para ele. Vocês conseguem identificar essas pessoas e saber quando o cara está sendo babaca mesmo, ou quando o cara está com algum problema ali que ele precisa resolver na cabeça dele? Eu acho difícil. Tem que fazer uma análise mais Eu acho muito aprofundada. difícil, assim. Claro, tem sintomas claros, assim, né? Se a pessoa ela tá com tiques, né? Ou se a pessoa ela fica olhando pro nada para falar com você. Então, geralmente, pessoas que têm uma dificuldade de fala muito grande, né? Que não tiveram essa habilidade, vamos dizer assim, aprendida.
Elas meio que ficam... Desculpa. Mas eu acho que normalmente a gente só vai conseguir reparar algumas coisas quando a gente tem um convívio maior com as pessoas, né? Assim, tipo, um encontro casual, sei lá, a gente tá num Não, restaurante. dá pra perceber. Hiperatividade é fácil de perceber. Essa, por exemplo, essa questão da dificuldade que a gente tem muitas vezes do TDAH de olhar no olho, de, por exemplo, quando ele tá tentando formular algo, ele fica meio que olhando pro horizonte, aí ele volta e ele fica, tipo, tentando falar. Ele tá falando com você, mas o olho dele tá ali, ó. Porque é como se ele estivesse, tipo, formulando alguma coisa e ele precisa de um ponto neutro que não seja nada estimulante e que não gera ansiedade nele pra ele conseguir contar as histórias. Por isso que ele fica, né, olhando pra lá. E pra ele organizar o conteúdo dele também. Exatamente. Eu passei por isso hoje, inclusive, porque hoje eu fui no médico, né? E a minha médica, ela ia falando as coisas e ela falava meio que com o olho assim, e era muito agitada. Pensei, será que essa moça tem TDAH? Sabe? Porque realmente, assim, ela era muito agitada, ela não parava de falar, né? E ela não conseguia olhar no meu olho, né? Ela falava realmente assim, tipo, o tempo todo com o olho fechado, daí às vezes abria, daí passava de relance pra mim, depois fechava de novo. E eu meio que fiz essa conexão, assim, tipo... Mas pode ser hiperatividade também, pode ser hiperatividade. Agora, Jaque, eu vejo que você leva isso para um lado bem humorado da história, conta as dificuldades, os obstáculos, as coisas engraçadas do relacionamento. Agora, tem coisas positivas de quem tem Muito. déficit de atenção? Muito. O que, por exemplo? Bom, eu acho que a principal característica que eu mais gosto realmente é essa questão do humor. Né? Então, o Jonathan é uma pessoa super bem-humorada, né? Ele tem piadas muito rápidas, então qualquer coisa... A gente é muito disso, né? De brincar, de piadinha e de tiração de sarro. Então, isso, pra mim, é uma qualidade muito forte nele. Até mesmo a questão de, por exemplo, ele é uma pessoa que acorda felicíssimo de manhã. Eu verdade. não. Mas quando eu, por exemplo, viajo, que eu não tô com ele, ou alguma coisa assim, eu sinto falta da alegria dele de manhã. Que já começa o dia cantando, né? Daí ele vai lá no quarto, eu tô deitada ainda, ele abre a janela, a cortina assim com tudo. Então eu sinto muita falta dessas coisas quando eu não tô com ele. Mas isso é uma característica de quem tem transtorno ou uma característica da tua personalidade? Olha, é comum pessoas com déficit de atenção terem picos energéticos assim, de balada, né? Agora, tem gente que diz que é de noite. Eu sou de manhã, né? Eu também. E uma coisa engraçada, eu sempre acordei dessa forma, independentemente de como era a minha situação. Eu lembro que quando eu trabalhava no hospital, cara, ali era um ambiente extremamente pesado. Mas eu acordava do mesmo jeito. Eu chegava com um sorrisão ali, né? Então, assim, é uma energia que talvez você consiga entender, que não dá pra explicar, mas ele é muito rápido. Tipo, demora horas. Tipo, 2 horas. Depois, acaba. E daí? E daí vem uma... Daí você fica mais apatia, né? Isso tem a ver com... Pode ser um pouco de bipolaridade também? Não, bipolaridade é bem diferente. Bipolaridade é muito diferente. Eu te dar as diferenças. O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele demora mais para fazer as coisas, né? Então, ele demora mais para sair da... Ele demora mais para andar, demora mais para falar, demora mais para aprender, demora mais para beijar na boca, demora mais para transar, demora mais para namorar, para sair da casa dos pais. Ele demora mais, no geral. Certo. Ah, mas quem tem TDAH pode ser bipolar? Pode, claro que pode. Mas o bipolar, ele é um cara mais precoce. Com 12 anos ele já tá com uma carteira de Calton na boca e já pensando que já quero trabalhar. Entendi. Geralmente ele é mais sexualizado. Vou morar sozinho. É, mais independente, mais sexualizado, né? Geralmente perde a virgindade muito antes. E geralmente o TDAH é o cara que sofre o bullying. O bipolar é o cara que faz o bullying. Cretinos, né? Geralmente o bipolar... ele tem o tipo 1 e o tipo 2, né? O tipo 1, ele assim, predominantemente, né? Ele vai ter um humor estável, tá? Isso é o que está nos livros, né? Clínica é outra coisa.
Desses 50% que restaram, você tem o humor eufórico, a gente chama de humor maníacos, né? Mas você vai ter o humor predominantemente depressivo, ou você vai ter o humor agitado, que muito se confunde com a hiperatividade, e você também vai ter os momentos ali de manias, né? De extrema felicidade, tudo é possível. Mas geralmente o bipolar, ele vive uma depressão mista. Que é o cara mais bravo, mais agressivo, mas é o cara extremamente agitado. O bipolar é extremamente inteligente. Para negócio, o bipolar é excepcional. Né? Porque ele é agitado, ele é agressivo, então ele acaba não tendo muita empatia ali se a pessoa está sendo agredida por ele ou não, então tipo, ele passa por cima. O TDAH nem tanto. O TDAH ele é mais sentimental, não gosta de machucar seus sentimentos. Seja meu amigo, por favor. Fala não. Ai, mas será que eu fui muito dura com ele? Não sei. Bipolar não costuma ser assim, não. Quando vive as suas manias, né? Momento normal ali. Então essas são as diferenças, entendeu? E as variações de humor do bipolar também são mais demoradas, demora mais. O TDAH é mais... Você tá falando de 2 horas aí, por exemplo. Você consegue identificar as 2 horas boas dele para chegar... o momento é agora de conversar sobre a viagem que nós vamos fazer. O momento é agora de conversar sobre as contas que nós precisamos pagar. O momento agora de resolver tal assunto. Você consegue já identificar isso? Normalmente eu não pego essa... Não tem? Não, eu só resolvo o que precisa resolver com ele e pronto. Mas não, Toma as rédeas da não tem situação. momentos mais difíceis que ele chega em você e fala, puta, Jaque, agora não tô legal, vamos deixar Só pra se depois. ele realmente estiver ali muito irritado com alguma situação específica. Daí, realmente, é aquilo que eu falei. Daí, eu já deixo ele mais quieto no canto dele. Eu já vou fazer minhas coisas sozinha, né? Daí, pronto. Passou? Então, agora vamos falar. Vamos. Mas para muita gente que não tem noção disso tudo, né? Que vocês, na verdade, se tornaram... Você, principalmente, lógico, pela tua profissão, mas você também se tornou especialista. Agora, muita gente não sabe disso. Daí a pessoa fica pensando, será que é um problema comigo? Será que eu falei alguma coisa? Será que é com a minha família? Será que foi o lugar que a gente foi? Fica, né? E se não tem essa comunicação... O lance é não levar pro pessoal, porque às vezes até ele tá meio enrabixado ali, não sei o quê, mas daqui a pouco, do nada, já tá um amorzinho de volta. Então, às vezes até meio que, assim, às vezes a gente se encrenca ali um com o outro, de repente, passou, nada aconteceu. Então, Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acaba falando umas coisas não muito legais. um pro outro, né? Mas isso é normal, quem não faz? Mais eu, né? Às vezes a gente fala umas coisas não muito legais, né? Eu já escrevi do meu Instagram lá, porque eu teve um psiquiatra que teve aqui no nosso programa, inclusive, falou sobre não falar, né? Que é aquilo que você não fala, você guarda e não dorme. Você sonha com aquilo que você não fala. Você tem um pesadelo com aquilo que você não fala, aquilo que te machuca. Freud dizia isso, gente. Freud dizia o que a gente não expressa, a gente transforma em sintoma. E daí eu já defendi o equilíbrio, porque eu falei que também as merdas cagadas não voltam. Né? Aquilo que você fala de bobagem também, que você agride, também pode tirar teu sono. Talvez seja o equilíbrio. Não guardar, mas também ver a forma de levar as coisas. Depende. O quão ruim é a situação da pessoa. Se a pessoa só recebe, não consegue falar, e no momento da explosão ela fala, tipo, imagina quanto tempo ela tá segurando aquilo, que ela não aguenta mais, e ela explode. Mas é um problema de quem não fala, é quem guardou, e não de quem ouviu. Porque quem ouviu vai sofrer, ela não tem culpa. Mas geralmente quem ouve, ou melhor, peraí, eu tô perdido aqui. Quem ouve o desaforo. Quem ouve o desaforo, se a pessoa ela desaforada, ela explodiu, pode ser, a gente tem que considerar as situações, né? Mas pode ser que a pessoa que explodiu, ela vive um relacionamento abusivo. Né? De se sentir violada, de sentir que ela não consegue falar,
de quando ela vai falar alguma coisa, mas ela não consegue manter a decisão dela, então ela acaba sentindo culpa, e essas coisas elas vão, né, guardando, e aí a pessoa começa a ter ansiedade, a pessoa começa a ter compulsividade, a pessoa começa a exalar essa agressividade dela de alguma forma. Quando geralmente ela explode, é porque ela entrou ali, ela virou passageira. É como se toda a energia que tivesse dentro dela tivesse, tipo, exalando, assim. Então, imagina saindo fogo pela boca, pelos olhos, pela orelha, entendeu? Aquele desenho. Mas é porque ela foi tão encurralada, mas ela foi tão, vou usar um termo aqui, abusada, né, emocionalmente, de que ali foi o estupim dela, ela acabou soltando. Entende? Então, por exemplo, você só fala algo que você não consegue retirar depois de muito tempo que você não fala as coisas pequenas. Coisas pequenas que não te incomodam. E vamos trazer pro TDAH, porque assim, eu era essa pessoa que guardava e explodia, né? E isso foi algo que eu aprendi muito com o Jonathan, que o óbvio precisa ser dito. Né? Então, não existe, assim, indiretinha. Perfeito. Não existe essa coisa de meias palavras. Mensagem, né? Isso, Tô sabe? de mal, você vai ter que adivinhar por que eu tô de mal com você. Exato. E eu era essa Pô, pessoa. era um baita enigma, cara. Pô, a gente é horrível pra pegar enigma. Mas a gente olha e fala... Agora tem a questão do orgulho. Bom, já entramos no relacionamento aqui. Saímos do déficit de atenção e entramos no relacionamento. Agora tem uma coisa que também acaba contaminando ou influenciando esse comportamento, que é o orgulho mesmo, né? Você tem coisa que dói você falar, né? Você me ofendeu porque você fez isso, aquilo e tal. Então tem muito isso. Agora, ser casada com um psicólogo, toda vez que vem um psicólogo aqui, é engraçado porque eles ficam analisando a gente, né? Ele fica olhando. Fica assim, ele fica olhando. Ele tava olhando como eu tava gesticulando com as minhas mãos aqui. Ele fica observando a nossa postura. É normal, isso acontece. Agora, ser casada com um cara desses, ele fica toda hora te analisando ou você nem percebe mais? Não, na verdade, existem situações muito específicas, né? Porque lá em casa não é o tal negócio de casa de ferreiro espeto de pau, né? Então, Sim. ambos fazemos terapia, né? A gente tem todo um acompanhamento e etc. Certo. E, eventualmente, a gente comenta, nossa, hoje na minha terapia aconteceu isso, aquilo, não sei o quê. E daí, né, acaba trazendo, olha, eu acho, né, pelo que eu já percebi, não sei, mas não é algo que ele fica diariamente me analisando ou analisando, né, os comportamentos que eu tenho, não sei o quê. E muitas das vezes a gente chega a insights juntos, né, porque eu também tenho essa questão de me analisar, né, junto da minha terapia, né, ver o que está acontecendo comigo, não sei o quê, e a gente acaba conversando sobre essas coisas. Mas, assim, o Jonathan, eu acho que realmente ele é a pessoa que não analisa. Não analiso, cara. Pô, eu analiso quem me paga, cara. Pô, Isso, puta sabe? trampo, É cara. muito Ficar analisando a engraçado. pessoa, cara. Isso é muito real. Porque, assim, eu sou designer de moda. Dá trabalho, né? Pô, dá trabalho, cara. Tem E que eu ficar sei, eu sei Nossa. muito o que ele passa, porque eu sou designer de moda, Sim. né? E daí, quando as pessoas sabem dessa informação, normalmente elas perguntam, como eu tô vestido? Nossa, de certo, você fica reparando a minha roupa, né? Eu falo, cara, não, tipo, você veste o que você quiser, tá ótimo, tá tudo certo, né? Então, eu acho que é muito isso que ele passa também. Você quer ser analisado? Paga que a gente analisa. São 8 horas de atendimento diários, cara. Você acha realmente que eu vou ficar... Não tô afim de te analisar minha agora. folga, vai. cara, analisando a pessoa. Não, cara. Mas me conta aqui, vocês falaram da terapia, achei legal. Todo mundo deve fazer terapia? Tipo academia, tipo exercício físico? Eu acredito piamente nisso. Eu acho que eu acho assim, eu vou dizer, cara, eu acho que essa não vai ser unanimidade, né? Mas, o que eu acredito? Terapia é pra sempre, porém ela não é... Como que eu posso explicar? Agora os universitários me ajudam. Terapia você leva pra vida inteira, mas ela não é contínua. Até porque você não vai ter sempre demanda, você vai chegar lá, você vai ficar, puta, não sei o que falar. Aí quando você começa a perceber, você tá batendo papo com a pessoa. Porque as suas demandas acabaram, né? Ou que você não chegou num platô ali que não segue adiante, né? Então o que eu penso, né? Eu acho assim, terapia é pra sempre? É pra sempre, né? Mas eu acho que ela não precisa ser contínua, no sentido de, eu faço 10 anos ininterruptos de terapia. Entende? Então, assim, essa é a minha opinião. Pode ser uma terapia preventiva, por exemplo?
não sei Como tem na academia, como tem na Sim. fisioterapia, como tem... É que A, Pode falar. a terapia preventiva, ela se dá predominantemente pelo teu autoconhecimento. Exato. É saber quem você é, como Exato. você age, quais são os gatilhos que te deixam estressados, qual que é a relação que você tem. Na psicologia a gente chama de sintoma, né? Quais são os sintomas familiares na qual você precisa Mas eu trabalhar. posso achar que sei e não sei. Pois é, mas aí eu também não sei. Não, e a gente descobre muita coisa na terapia. Mas eu né? posso chegar lá, por exemplo, e falar, olha, eu penso assim, assado, eu tô bem resolvido, e o terapeuta falar, Às cara, vezes você você não vai precisa de descobrir que terapia? você nem tá bem resolvido. Sim. Aham, Conselho para bom psicólogo: escolham aqueles que provocam, que mete o dedo na ferida que você quer mandar ele. Porque se o cara não é provocativo, se ele não gera incômodo, eu acho que ele não tá fazendo efeito nenhum. Agora, o paciente pode enganar o psicólogo também, né? Pode, mas a gente estuda pra isso, né? Peraí. Bom, pode tentar pelo menos, Pode né? tentar, pode tentar. E muitas vezes ele consegue, cara. Muitas vezes ele consegue. Muitas vezes ele consegue, né? E você sabe que um dos grandes problemas, uma das grandes dificuldades que eu encontro na clínica é que muitas vezes a gente trata o imaginário do paciente e não o real. O que é o imaginário do paciente? Todos estão contra mim, eu sou um injustiçado, eu estou em sofrimento por causa que as pessoas não me entendem. Mas a gente não sabe o contexto real. Por isso que é importante as provocações. Porque a provocação é como se você estivesse tirando a roupa dele, deixando ele pelado assim, né? Ai, que vergonha. né? E uma coisa muito engraçada, porque eu mudei de terapeuta, né? E a minha primeira sessão foi diferente e tal, né? E assim, essa terapeuta, ela é uma psicanalista. E ela é exatamente como o Jonathan é. Né? Tipo, na forma de provocar. Só que eu não estou acostumado com o meu jeito de ser. E aí, no meio da sessão, cara, ela começou a lenha. Lenha. E eu comecei, cara, tipo, desviando, né? Tipo... E no final, ela chegou pra mim e falou assim, muito boa sessão, Jonathan, né? Pena que você mentiu. E eu fiquei, tipo, é verdade, eu menti mesmo, entendeu? Você falou pra ela isso? Eu falei, tem que dar o braço a torcer, eu menti mesmo, cara. E eu voltei. Eu continuo lá até agora, até hoje. Então, a terapia que funciona é a do terapeuta que ele não tem medo de perder o paciente. Porque esse é o grande problema. Sim, também tem a questão comercial, né? A maioria dos profissionais de saúde tem medo de perder o paciente. Certo. Entende? Então, muitas vezes ele não fala porque ele tem medo de nunca mais voltar. E se eu falei e a pessoa ficou mal comigo e não voltar? Né? E assim, quando eu perdi o medo, foi quando as coisas de fato começaram a dar certo pra mim. Né? Então, falem, gente. É isso aí, né? Coragem. Então, Agora, já que você me contou que o Jonathan começou com essa história de Instagram, de fazer vídeos, é bem recente. E Sim. explodiu, né? Ele tem mais de 100 mil seguidores, acho que tem quase isso, ou mais do que isso. Mas- Já passou. Já passou. E coisa de 6 meses. na verdade, maio. Maio. Foi em maio. Em maio, na verdade, foi quando o primeiro vídeo viralizou no TikTok, né? E Ela começou no TikTok. começou no TikTok. E daí, em junho, porque de maio até junho, o pessoal começou a meio que entrar no link do Instagram dele. Então, né, vinha meia dúzia de gato pingado no Instagram. E eu falei, olha, eu acho que a gente vai ter que aumentar a frequência no Instagram. Então, vamos pegar o mesmo conteúdo do TikTok, vamos jogar lá pro Instagram e ver no que dá, né? E na época, inclusive, a gente começou a lançar alguns vídeos de Dia dos Namorados, né? Então, realmente, essa questão aí, né, do relacionamento. Eu também participei de alguns vídeos dessa série, etc. E daí, começou. Volta e meia, um viralizava e muita gente, tanto que o Instagram, ele já passou o TikTok, né? Já o Instagram, ele foi muito rápido. O Instagram foi coisa E de... veio depois do TikTok. Sei lá, começou em junho, julho. O Instagram foi em julho. Não, a gente começou em junho. Por que com você os acha que negócios se deve esse crescimento rápido, assim? O conteúdo, a forma como você se comunica? Você sabe que
quando eu comecei a fazer vídeo, eu lembro que eu tinha uns assuntos muito chatos. Eu queria falar sobre avolia. O que é avolia, João? Sabe o que é avolia? Nem eu. Mentira, sei sim. Mas, cara, não gera identificação. E a Jaque chegou pra mim e falou assim, pô, Jonathan, isso é chato pra caramba, cara. Isso ninguém quer. É, E eu falei assim, tá, mas o que que dá Mas certo? eu quero falar sobre isso. É, mas daí? eu quero falar sobre isso. Eu falei assim, tá, mas isso aí é chato. e não tinha nada a ver com ele. O Jonathan é piadista. Pode ver, até mesmo pra falar aqui, ele fala as coisas na lata, sem filtro. Sim. Né? Eu falei, é isso que você tem que trazer. Porque normalmente é isso que os psicólogos fazem, né? Ai, avolia, é isso, aquilo, não sei o quê. O psicólogo, na verdade, tem essa coisa do acolhimento. Né? Polido. Entendeu? É aconchegante de ver psicólogo. Só que eu falei, não é você. Né? Você tem que fazer algo que seja você. Né? Tanto que eu até falei pra ele assim, olha, você tem o teu nicho principal, que é a psicologia. Mas vamos subnichar isso aí? Vamos deixar mais interessante, algo que realmente as pessoas vão se identificar com você? Fala sobre TDAH. Você tem TDAH, você sabe, você vive na pele, né? O que uma pessoa com TDAH passa todo dia. E daí você traz a tua visão como psicólogo explicando cada dor que uma pessoa com TDAH passa. E daí foi quando... Né? E foi muito despretensioso. Pior que isso, é muito legal. Foi um vídeo, foi o primeiro, assim, que ele falou sobre isso, que vocês já sentiram uma repercussão maior? Verdade, eu acho que teve uns 3 ou 4 vídeos antes. Mas era tipo videozinho meme, assim, de abrir na geladeira. O dia que olha só que engraçado, né? O dia que eu fiz o vídeo, que deu a primeira né, visualização, eu acho que foi o dia que meus pais venderam a casa, lá da Alphaville, lá. E aí eu lembro que a gente falou, vamos dar uma última volta aí. Porque assim, por mais que a cidade cenográfica, né? Não tem ninguém na rua, é bonito. Pelo menos é bonito. É bom de caminhar lá. É bom de caminhar. Tem umas morreba lá que, pô, cansa, cara, né? Dá pra dar uma suadinha. E aí, cara, de uma forma muito espontânea, eu peguei aquele celular, assim, nem era esse, era um outro. E aí eu falei sobre qual que era a relação do TDAH sobre a saudade. Mas aí que tá. Não foi só sobre a relação do TDAH com a saudade. Você trabalhou negativa. Então, ele já começa o vídeo falando TDAH não sente saudade. Sabe? E daí, depois, ele explicou que, na verdade, isso é um mito. Né? Só que, realmente, ele trouxe esse... Não sente? Sim. Sim. É. Mas ele trouxe a provocativa. Entendeu? Depende, mas sente. Como assim? Cara, depende do contexto, depende do como você está conectado com aquela pessoa. O TDAH normalmente ele não consegue sentir saudade dos seus, pai, mãe, irmão, ele vai ter uma dificuldade grande de se conectar e geralmente ele vai sentir paixão. Por quê? Desculpa, paixão não, saudade por quê? Porque ele está apaixonado, porque é uma questão aí que aí é muito maior que um TDAH, porque é o citocina a rodo, né? E é o neurotransmissor. E amigos, pessoas assim na qual ele não tem uma relação tipo tão próxima assim. Entende? Porque quem tem a relação próxima, ele enjoa rápido também. Não é que enjoa, é que o TDAH, normalmente, ele tem uma dificuldade de se conectar com as suas emoções, com pessoas que ele considera os seus, porque normalmente a vida do TDAH, normalmente, tá? Mas eu não fui assim, tá? Então você é minoria. Mas a vida do TDAH, ele foi traumática em alguns pontos. Foi uma infância mais difícil. Uma infância na qual você recebeu muitas negativas. A gente chama isso de freio social. Né? Então, como a sociedade freia a gente, porque a gente é um problema, quem que geralmente assume a culpa? Os nossos pais. Então, a gente começa a ter embates já com os nossos pais. Então, como a gente é um pouco mais rancoroso que o normal, então isso meio que vai alimentando. Você diz que é uma coisa de um complexo mesmo. Cara, o TDAH é extremamente complexo. Ele é tão complexo que 80% das pessoas que são diagnosticadas com TDAH têm outros transtornos de personalidade e de humor também. E 50% tem 2 ou mais. E aí vai, entende? Então, quando você vai, traçar o quadro clínico de um TDAH, você vai ver que ele tá TAG, ele vai ter transtorno, traços narcisistas, ele pode ser histriônico, antissocial, né? Não é vergonha de falar com as pessoas. O antissocial é o antissocial. Não tô afim mesmo. Não, o antissocial é o cara que... É o
cara que manipula, o cara que mente, o cara que tá envolvido em corrupção, o cara que gosta de tirar proveito. E assim, você consegue Manipulador. Manipulador, gosta de tirar vantagem. Entendeu? O cara que gosta de tirar vantagem porque a vantagem é a recompensa. É o que dá. É o crime que compensa. É a dopamina. Entendeu? Tá. Então, veja. Que é a autodestruição. Pode ser também. Pode ser autodestrutivo, né? Então, assim, o TDAH, ele é muito complexo, né? Então, por isso que é Daria muito... para fazer mais 2 programas sobre isso. Estamos chegando no fim do nosso programa e a gente não falou do esporte. do esporte. Vamos falar um pouquinho de quem sabe marcar para outro dia um programa só sobre o esporte, mas essa é uma área que me fascina. Hoje mesmo eu estava acompanhando um vídeo do LeBron James, de uma fala por trás, uma locução, até li, não ouvi, mas falando que muitos atletas cuidam da parte física, né, e não cuidam da cabeça, né? Os que cuidam da cabeça são os que conseguem alcançar níveis mais elevados de alta performance. Concorda com isso? Sim. A gente tem tênis, golfe, natação também. Que, por exemplo, no golfe, 95% é o mental. No tênis também. Porque chega um nível que o atleta tá, né, fisicamente eles ficam iguais pelo treinamento, pela tecnologia disponível. Então, pau a pau. O que muda é Genética talvez influencia bastante, porque alguns têm. Mas quando se seleciona um grupo seleto de atletas, aí todos aqueles lá, aquele grupo lá, tá no mesmo nível, né? De profissionais de alta performance aí. Cara, eu acho E aí é cabeça. Aí é cabeça, né? Por exemplo, sabe onde a gente consegue ver muito bem onde o emocional ele pega? Tirando o 7-1, né? A gente consegue ver muito bem isso no jogo de basquete. Não sei, pra quem acompanha a NBA, né? Acompanho mas, muito, assim, adoro. Cara, você já percebeu que tem alguns quartos, né? Que parece que os caras, tipo, conseguem 15 pontos a 0. 10 on run, né? Ou, tipo, que parece que os caras começam a acertar um monte de bola de 3 e no outro time até bandeja os caras estão errando. Sim. A gente chama isso de fluxo coletivo ou flow coletivo, né? No basquete eles chamam de zone, né? Que eles entram numa zona mesmo. Ou seja, a sinergia de cada atleta, ela começa a se conectar e parece que tudo começa a dar certo. Mas para dar certo, o outro time tem que dar tudo errado. Então o que é o timeout? O que é o tempo? É você tentar quebrar justamente esse fluxo do time. Mano, quebra esse time, vamos esfriar esse time. No futebol, é o goleiro que cai no chão e fica lá fazendo cera, né? No basquete você perde tempo, ou faz falta. No basquete. No basquete, entendeu? Mas o problema da falta é que daí, por exemplo, só que você tem que colocar um cara meio ruim ali pra fazer o trabalho sujo, né? Mas a falta converte em pontos. Sim. Né? Então, por exemplo, no basquete você vê isso. No tênis você vê bastante isso, né? O que mais? Futebol você vê bastante isso. No futebol teve, bom, com o negócio da falta e teve também, agora eles mudaram um pouquinho das regras do jogo, acho que foi na Bolívia por conta da altitude, não foi? Foi o jogo da Libertadores, eu acredito que eles podiam parar no meio do jogo para tomar água, uma coisa assim, então era diferente. Mas eu acho que é por causa da altitude, né? Sim, era uma coisa específica por conta da altitude. Acho que no calor aqui, acho que também tem pausas, né? Mas é mais difícil de tirar o time daquele ritmo, né? Agora, esporte individual talvez seja mais fácil, porque é 1 contra 1. Se um para, né, não tem como jogar contra. A não ser que seja uma natação, uma corrida, uma outra coisa. Eu acho que dos esportes coletivos, cara, que você consegue ver o melhor o flow acontecendo, né? Essa parte mental, é justamente no basquete, cara. No basquete é incrível, porque ali você tá vendo, computando ali meio que ao vivo, e você vai percebendo, né, que o outro time, quando tá errando bola, errando bandeja, cometendo muita falta, eles vão ficando, né, um pouco mais reativos, né? Então, o atleta ali, ela vai ter ela vai ter um episódio de estresse, ela vai fazer uma falta infantil, ela vai receber uma falta técnica, né? Então, assim, no basquete, assim, pelo menos o Jonathan, eu consigo ver melhor, assim, né? No futebol, sei lá, o cara é expulso com 5 minutos de jogo. Enfim. É difícil também um atleta sozinho no futebol, com 11, o campo daquele tamanho, o cara ser decisivo. Mas
em outras modalidades. No basquete mesmo, né? Você tinha lá o Michael Jordan, por exemplo, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, hoje o LeBron James e outros tantos que eles faziam o que metade do time não fazia em número de cestas e pontos. Agora tem aquela história em qualquer esporte, né? Não, aquele dia foi o dia do cara, tava tudo dando certo para ele. Inclusive, a minha tese de TCC, eu acho que foi no TCC. Eu fiz um estudo de caso de uma professora aqui de Curitiba, que ela correu a Ultra Trail Mont Blanc. Poxa, é o máximo. Ela fez em 24 horas. É um dos clássicos do mundo aí, né? 172 horas correndo na montanha. Ela fez em 24 horas. E ela, assim, claro, ela teve teve a... Sem qualificar para essa prova, não é qualquer um que participa. E o engraçado é que eu acho que ela é um pouco mais velha que você. Né? Acho que na época que a Ou gente seja, eu fez... tenho chance ainda. Tem, cara, pô, tá no shape, cara, dá sim. Tô tentando. Ela falou que o flow dela, que é o estado absoluto atencional, né? Meio que começou quando ela teve uma perda súbita. Quando não começou a correr, assim, ela começou a disputar espaço ali com as pessoas e ela acabou tropeçando e caiu, perdeu consciência. Ela levantou e no momento que ela levantou, ela continuou correndo. E ela descreve, assim, com uma naturalidade as coisas que aconteceram, os percursos, o que ela pensava, como é que era a vista, como é que era o amanhecer, o entardecer. Cara, ela fez em 24 horas. Pois é, e tem muito atleta de ultramaratona que fala exatamente isso. Sugestão, se divirta, curta a prova, não pense em ganhar, não pense em tempo, não pense em ritmo. Agora, essas provas de montanha, principalmente quando você está buscando ritmo e quer chegar rápido, eu tenho amigos que dizem o seguinte: você não relaxa um segundo, porque é sempre uma pedra que você precisa subir. Daí você fala, não, agora eu vou dar uma corrida nessa praia aqui, daí de repente a maré sobe, né? Daí você tem que descer também é difícil, é liso às vezes. Então, assim, a tua atenção tem que ficar 100% onde você está pisando. Você não consegue, essa coisa de correr para relaxar, por exemplo, que você consegue na rua, você vai lá, vou correr 2 horas. Não acontece. E uma outra coisa... Acontece. Quando você está no estado atencional absoluto, que a gente chama de estado de flow, de fluxo. Tá. Inclusive, o nome do autor é Mihaly Csikszentmihalyi. Tipo, é um gigante o nome. Ele fala que tem mais ou menos, acho que se não me falha a memória, tem 9 pilares. Eu não vou saber todos de cor, tá? Não, nem Mas precisa. o primeiro pilar, cara, que é o mais importante, é que o desafio, ele tem que estar um degrau acima da tua capacidade. Tem que ser desafiador para você conseguir atingir o flow, entendeu? E os outros pilares seguem. Corpo e alma se unem, você tem a perda temporal, né? Você tem os teus movimentos, eles passam a ser automáticos. Então, por exemplo, a pessoa está tão focada ali que ela vai descer no momento certo, na forma certa, protegendo o joelho, porque ela treinou. Entende? E ela só vai recuperar a consciência, quer dizer, não vai recuperar a consciência, mas ela só vai se dar conta do que ela fez quando ela estiver chegando. E aí é cadeira de rodas por 24 horas. Mais ou menos. Mas é engraçado que você fala desse momento, né, que você vive no esporte, quando está se sentindo bem, e a corrida, principalmente em longas distâncias, você tem vários momentos dentro de uma corrida só, dentro de uma prova só. Não tem esse lance do cara teve o dia dele no tênis. Porque você está se sentindo bem, por exemplo, no basquete, a bola está caindo, está entrando, hoje eu tô bem, eu tô num dia bom, tá legal, né? O atleta, e você consegue de fora identificar isso que o cara tá tendo uma performance legal. Na corrida, muda muito, porque você tá ali nos primeiros 6 km, tô correndo solto, me sentindo super bem, de repente a prova fica horrível, você quer desistir, de repente tá legal de novo. Assim, isso que é interessante, essa variação de sentimentos que você tem durante uma prova só. Qual o desafio, né, que o psicólogo especialista em psicologia esportiva diria para um atleta que faz provas mais longas, de longa duração, né, para manter esse estímulo, para manter essa disposição durante toda a prova? Depende dos pensamentos intrusivos, na verdade. Quando você está focado, você está focado. Tua cabeça não... Você até divaga, vai longe, mas assim, você que corre, quando fica ruim, é que você começou a perceber, ai, meu joelho. Você deu aquela distraída, assim, TDAH, né? Você tá andando assim,
Deu aquela distraída, você, ai, meu joelho. Né? Ah, veio um ônibus agora. Cara, qualquer fator externo distrai. Sim. Se você se distrair, você vai ter seus ups and downs. Então, assim, tudo você trabalha a atenção. A atenção ali da pessoa que está correndo, ela precisa ser absoluta. Porque os fatores externos, elas não podem ser o suficiente para te tirar ali daquilo que você está fazendo. Ou seja, a tua atenção seletiva, ela não pode, ela precisa funcionar, no sentido de eu vou selecionar aquilo que de fato importa. Então, o segredo é ficar pensando naquilo que você está fazendo o tempo inteiro. Mas ela não fica mais exaustiva se você fizer Não, isso? é que o treinamento... Por exemplo, aquela coisa de ouvir música. Vou correr e vou relaxar, vou ouvir uma música. Cada um tem os seus gatilhos, né? Mas assim, o treinamento mental, ele depende de atleta para atleta, né? Mas assim, ele é uma prática aprendida. Ele é uma habilidade aprendida. Estado atencional é uma habilidade aprendida, né? Comecei a fazer vídeo agora. Não pode falar. Ou Vídeo, pode falar, claro. Comecei a fazer vídeo. Jonathan, você é um cara que consegue fazer... Todas as posturas? Não, você consegue meditar? Claro que não, né, cara? Como é que um cara vai meditar, cara, no ar-condicionado, com vento no cabelo, cara, um cheirinho de natureza, né? No fundo, o Interbairros passando, cara, passarinho cantando. Cara, não tem como, porque o ambiente, ele não gera estresse. A primeira vez que eu entrei no vídeo... Ai, nossa, que calor do cara. A primeira aula dele foi muito Eu quero ir maravilhosa. embora, cara. Não dá. É muito quente, muito quente, muito quente. Eu fiquei a aula inteira concentrado para não perder a consciência. Uhum. Então, o que gera atenção absoluta pode também estar atrelado ao quão aversivo, ao quão caótico é aquele ambiente. Porque daí o teu cérebro, cara, ele te força a prestar atenção naquilo. Então, se você tem perdas atencionais quando você está correndo, talvez não seja tão desafiador para você aquela corrida. Entendi. Legal, cara. Sensacional. Adorei tudo que a gente falou aqui. Foi muito bom. Gostei demais mesmo. E quero que você volte. Outra hora, já que a gente vai falar sobre moda também. Podemos falar sobre marketing também. Sobre marketing também. Minha especialização Você que contou que começou em agência de publicidade, fazendo jingle e campanhas. Isso, Isso, na verdade, desde criança. Desde criança. Desde criança. Sempre tive envolvida com essa coisa de comunicação, publicidade, marketing, etc. Tá muito no sangue isso. Bom, é minha profissão até hoje, né? Inclusive, ela me ajudou bastante no começo. Na verdade, eu estaria fazendo uns vídeos bem nada a ver, se não fosse por ela, né? Falei assim, cara, faz diferente, faz dessa forma. Você assim. que faz os vídeos? Você que produz, você que edita, você que... Hoje não mais, né? Bem no comecinho, eu que montava toda a estratégia para ele, né? Fazia... Então, por exemplo, essa coisa da vinheta que ele tem, né? Meu nome é Jonathan, sou psicólogo, especialista em neurociência, tenho TDAH. Isso aí tudo eu fui moldando para ele como que ele deveria se posicionar em cada vídeo. Né, falava, você tem que mostrar a tua autoridade, mas ao mesmo tempo você tem que conectar as pessoas. Então, através sou psicólogo especialista em neurociências. Ali você coloca a tua autoridade. E tem o TDAH, as pessoas vão ficar tipo, nossa, ele também tem. Então ele me entende. Né? Então, tudo isso a gente foi montando junto. E ele estava muito numa fase de aprendizado também, porque ele era a pessoa mais low profile que eu conheço na minha vida. Sabe? Ele não postava nada. Tinha 200 seguidores. Em abril? Em abril é mais. 31 de abril? Não. 31. Abril tem 31 dias? Não lembro. Tá. 30 de abril, então, eu tinha 300 seguidores, 200 seguidores. Isso, e daí a gente foi montando junto. Eu fui ensinando ele a editar vídeo e etc. E daí essa parte hoje, mais ou menos, ele faz tudo meio sozinho, assim. Orgulho. Legal, agora mudou muito esse negócio de agência de marketing. Eu poderia realmente falar sobre isso, porque antes as agências elas pegavam grandes empresas, faziam lá uma campanha, custava muito caro e
e a agência sobrevivia o ano inteiro graças a essa campanha publicitária, uma só. Uhum. E agora mudou muito, só que todo mundo precisa por conta da internet. Todo mundo Exato. utiliza essa ferramenta que é Exato. extremamente democrática, mas todo mundo precisa de ajuda e auxílio, mas nem todo mundo consegue pagar um valor mais elevado. Então também você tem que realmente ampliar. E hoje tem Foi mais pro varejo mesmo, né? E hoje tem um negócio de que todo mundo é sua própria marca. Né? Então, você tá nas redes sociais, se você quer se destacar de alguma forma, você é sua própria marca. Então, você tem que se divulgar mesmo, você tem que criar mesmo, você tem que fazer acontecer mesmo. Então, eu acho que isso possibilitou também, democratizou muito, né, a questão da própria publicidade. Né? Então, assim, eu sou meio que suspeita para falar, né? Porque eu realmente acho assim, o poder da internet fantástico. Então, é outro assunto que rende pra caramba também. Legal. Não vai faltar oportunidade pra gente falar. Uhum. Obrigado, gente. Até a Eu que próxima. agradeço pelo Obrigada. convite. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau.